Olá, pessoal! Vamos para a gravação de mais uma das nossas aulas do canal Vera Historiadora. O tema da nossa aula de hoje é Independências na América Espanhola. Lembrando que esse tema faz parte da semana 2 do nosso PET, volume 3. Antes de falar sobre o processo, né, na verdade, de independência na América Espanhola, é pertinente a gente entender um pouquinho sobre o processo da dominação espanhola. Então, vejamos: os conquistadores espanhóis se lançaram com avidez sobre as riquezas encontradas nas terras americanas. Então, para garantir seus ganhos, a coroa espanhola, na verdade, ela precisava organizar a exploração econômica em toda essa região. Então, assim, ela vai montar um complexo, né, sistema administrativo exclusivamente com a finalidade de incorporar a América política e economicamente ao nascente Império Espanhol. Então, após a queda dos principais impérios indígenas pré-colombianos, a coroa espanhola ela inseriu representantes na administração colonial, visando consolidar a conquista e garantir a exploração econômica dos territórios. Então, a América espanhola ela vai ser dividida a América Espanhola, ela vai ser dividida, na verdade, em vice-reinos, né? Administrativamente em vice-reinos, ao mesmo tempo em que algumas instituições foram criadas para exercer o controle político e econômico no território, atendendo assim aos interesses da política mercantilista do governo espanhol. Então vejamos o que vai acontecer aqui. Para facilitar ainda mais o controle administrativo, né, dentro da colônia pela metrópole, a América Espanhola vai ser dividida em vice-reinos. Então, o vice-reino da Nova Espanha vai ser o primeiro a ser criado em 1535, seguido pelo vice-reino do Peru em 1543 e pelos demais vice-reinos posteriormente. Então, os vice-reis eram membros da nobreza ou da burguesia espanhola. Então, na América, esses vice-reis que governavam os vice-reinos, na verdade, eles representavam o rei e, portanto, eram as mais altas autoridades coloniais. Eles geralmente cuidavam dos assuntos administrativos, dos assuntos militares e religiosos, né? Eles ainda presidiam audiências nas quais exerciam o papel de autoridade judicial. Então, aqui está dividido toda a colônia espanhola. Vamos ver os antecedentes, então, dessa dominação espanhola. Primeiro, a gente pode estar citando aqui as influências iluministas. Isso por quê? Vejamos, as ideias liberais que estavam em circulação na América Espanhola no período que antecedeu as guerras pela independência, elas eram, de maneira geral, relacionadas à liberdade política. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele era uma reação à opressão que o governo, né, da metrópole impunha às colônias. E também tinha a liberdade econômica, que era o quê? Os habitantes das colônias hispano-americanas, elas desejavam liberdade para estabelecer relações comerciais com qualquer parte do mundo. Então, assim, a liberdade, ela era uma aspiração bastante difundida dentro das colônias. A independência dos Estados Unidos, né? No caso da independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos e o Haiti, com a sua emancipação, né, já haviam provado que a independência era um projeto possível. Então, vai inspirar, sim, a independência das colônias espanholas. A Revolução Francesa, né, temos que citar aqui a Revolução Francesa como os ideais de inspiração. Vejamos por quê. Os ideais da Revolução Francesa, do liberalismo e do iluminismo se difundiram, né, nas colônias da América. Então, os colonos passaram a se organizar para resistir às imposições do domínio colonial e a pregar contra o fim dos privilégios comerciais das metrópoles, né? Que mais aqui? Chegada de José Bonaparte ao trono espanhol, a gente pode estar falando. E também a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Então, aqui, em se tratando da Revolução Industrial, vejamos, o sistema colonial também vai ser questionado pela Inglaterra. No caso aqui, a Inglaterra era a maior potência econômica e pioneira no processo de industrialização. E a Inglaterra ela desejava implantar nas colônias americanas a liberdade de comércio e assim romper com o pacto colonial. Então, os ingleses eles desejavam que as áreas de colonização espanhola e portuguesa
ficassem livres para a venda de mercadorias industrializadas. Então, podemos citar aqui todos esses pontos aqui como os antecedentes da independência da América Espanhola. Então, vamos ver sobre a independência no México, que ocorreu em 1810. Os líderes desse movimento de independência foi o padre Miguel Hidalgo e, posteriormente, o padre José Maria Morelos. Vamos ver como se deu esse processo. Então, o vice-reino da Nova Espanha, onde se situa a área que corresponde aproximadamente ao atual México, era a região mais rica e populosa na América Espanhola. Então, o principal descontentamento dos crioulos, né, que era um grupo de movimento dentro do México, nos primeiros anos do século XIX, referia-se ao controle rígido que a metrópole espanhola mantinha na região. Então, foram os crioulos, de um modo geral, que lideraram as lutas de independência do México, aliados a grupos de indígenas e mestiços. Então, o movimento contra o domínio espanhol começou efetivamente no dia 16 de setembro de 1810, né? 16 de setembro de 1810, liderados pelo padre Miguel Hidalgo, juntamente com camponeses indígenas e mestiços. Então, eles que vão insurgir, né, no pequeno povoado de Dolores. Então, Hidalgo, o padre Miguel Hidalgo, ele era defensor das ideias liberais e conhecedor de textos de autores franceses e ingleses, né, ligados ao iluminismo. Hidalgo defendia os interesses e as aspirações dos camponeses e dos grupos mais humildes da população. Então, Miguel Hidalgo chegou a proclamar o fim dos tributos indígenas e o fim da escravidão africana. Porém, após um período de lutas, os rebeldes vão ser derrotados, né, pelas forças leais à Espanha, e o padre Hidalgo vai ser julgado e executado em 1811. Porém, a luta não vai parar, né, os rebeldes vão continuar lutando pela independência do México após a morte de Miguel Hidalgo e surge uma nova liderança que é José Maria Morelos, que também vai ser executado em 1815. Então, depois disso, as lutas adquiriram então um caráter de guerrilha. Em 1821, acontece de fato a independência do México, negociada pelo militar Augusto de Iturbide. Independências da América Central, né? Vamos ver aqui como se deu então a independência da América Central. Em 1821, a Capitania Geral da Guatemala, até então sob domínio espanhol, foi anexada pelo México, que recém-independente como nós vimos agora. 2 anos depois, a região rompeu com o governo do México e formou as Províncias Unidas da América Central. E em 1838, as Províncias Unidas fragmentaram-se em diversos países, né? Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Bom, em julho de 1816 acontece a independência na Argentina. Vejamos, em julho de 1816, as Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina, né, vão declarar formalmente a emancipação política. Então, José de San Martín, né, que era governador na província de Mendonça, vai se unir às forças rebeldes, avançar em direção ao Peru e ao Chile, participando também da independência dessas colônias espanholas. Né? Então, em 1816, acontece a independência da Argentina, e no mesmo período acontece a independência do Peru e do Chile, liderados aí por José de San Martín. Em 1819, né, a independência da Gran Colômbia, que é o atual Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela. Vamos ver como se deu esse processo aqui, então. No norte, né, da América do Sul, a guerra pela independência ela vai ser conduzida pelo líder Simón Bolívar. Então, em 1819, após combater os espanhóis, Simón Bolívar vai proclamar a independência da Gran Colômbia, que correspondia principalmente a esses territórios aqui dos atuais Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela. Então, 3 anos depois, um de seus generais, que era Antônio de Sucre, libertou o Alto Peru, contribuindo assim para o surgimento de um novo país, que era a Bolívia. Eu vou dar sequência aqui para a gente falar um pouquinho de Simón Bolívar, antes da gente falar aqui em 1822. Simón Bolívar era um venezuelano que vai conduzir, então, a guerra pela independência no norte da América do Sul. Ele é considerado um dos maiores heróis da América Latina e o maior libertador da América do Sul.
Então, o bolivarismo, né, designa o conjunto de doutrinas políticas e ideológicas que estão fundamentadas nas ideias de Simão Bolívar. Então, em 1822, a independência da Bolívia, liderada pelo general Antônio de Sucre. Bom, aqui nós temos na verdade, uma obra de arte, né, que ilustra a batalha ocorrida em 7 de agosto de 1829, que marcou a independência, então, da Grã-Bretanha, né, que corresponde aos territórios dos atuais Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela. Bom, o vice-reino do Rio da Prata, não sei se vocês se lembram, no início aqui da aula, deixa eu voltar aqui para vocês verem, essa região aqui, ó, vice-reino do Rio da Prata, né? Vizinho aqui com o Brasil. Vejamos aqui. O vice-reino do Rio da Prata vai se tornar independente em 1815, mas a independência só vai ocorrer de fato em 1828. No ano seguinte, essa banda oriental vai ser anexada ao Brasil como nome de Província Cisplatina, e a região só vai obter, de fato, a independência em 1828, após negociações e acordos com o Brasil e a Argentina. Vamos ver aqui, após os processos de independência, os projetos para o futuro. Então, alguns pretendiam dividir a América Espanhola, outros desejavam construir uma confederação americana. Essa luta, então, pela emancipação política entre as colônias hispano-americanas colocou em cena, então, muitos projetos para o futuro, como eu já disse aqui. Então, enquanto alguns, né, pretendiam dividir a América Espanhola, né, o que daria origem a diversas unidades livres e autônomas, outros desejavam, então, construir uma confederação americana. O peruano, então, Pablo Olivade, aqui, ó, o peruano Pablo Olivade foi um dos primeiros a pensar sobre a integração latino-americana, né? Ele era influenciado pelo pensamento iluminista. Ele chegou a organizar, em 1795, uma sociedade secreta destinada a incentivar a independência das colônias hispano-americanas. Então, a visão de Pablo Olivade, né, era uma visão de união americana, porém ficava restrito às sociedades da América do Sul. Simão Bolívar, por sua vez, né, em um de seus mais famosos documentos, que era a Carta da Jamaica, de 1815, ele defendia a União Americana sem nunca propor, porém, a unidade completa. Então, a proposta mais ambiciosa de Simão Bolívar era a criação de uma confederação, né, capaz de integrar uma faixa de terra que se estendia da Guatemala até a Bolívia. Então, não incluía o México, a área do Rio da Prata ou o Brasil. Vejamos, com o início, então, do processo de independência das colônias hispano-americanas, surgiram vários outros defensores da integração, como é o caso de Juan Martínez de Rosas, né, que era um político chileno, autor da Declaração dos Direitos do Povo chileno. Continuando aqui, depois da independência, né, como que ficou, então, essas ex-colônias? Essas ex-colônias, né, experimentaram um período de instabilidade política e econômica, né, após o processo de independência. Porque, na verdade, manter a estabilidade não era uma tarefa simples, né? Praticamente todas as ex-colônias conheceram um grande período de instabilidade política e econômica após obter a independência política em relação à Espanha, pois, né, os problemas e questões a serem resolvidos dentro de cada novo país eram inúmeros, né? Eram muitos. Então, os novos países aqui optaram. Vejamos aqui, os novos países optaram pelo regime republicano, mas com opiniões diferentes, né? Com opiniões diferentes de como deveria funcionar, então, essa república nessas ex-colônias. Então, dentro de cada país e mesmo dentro de cada província, havia diferentes visões a respeito de como manter, de como funcionar essa república. E aí, em alguns casos, né, eclodiram guerras civis, dentro de alguns grupos contrários que tinham diferentes projetos de governo, como no caso do México e da Argentina. Vejamos. No caso do México, a guerra civil se deu entre liberais e conservadores. Então, vamos ver aqui. Entre liberais e conservadores, no caso, defendiam a República e separavam do Estado em relação à Igreja, né?
A guerra civil que se deu, então, entre os liberais, no caso dos liberais aqui, eles defendiam a república e a separação do Estado em relação à igreja. No caso, os conservadores, por sua vez, defendiam a monarquia e os privilégios da igreja dentro do Estado Nacional. No caso o Estado mexicano, ele só se consolidou aqui efetivamente após 1850. No caso da Argentina, os conflitos que originaram a Guerra Civil ocorreu entre federalistas e unitários, entre federalistas e unitários. Os conflitos que deram, então, a uma guerra civil, no caso dos federalistas, de um lado, eles desejavam uma ampla autonomia para as províncias, né? E já os unitários aqui, de outro lado, defendiam o estabelecimento de um governo centralizado. Então, em razão da instabilidade política, né, o Estado argentino só foi consolidado em 1862. Então, revisando aqui, o Estado mexicano, ele só vai ser consolidado em 1850, né? E o estado argentino só vai ser consolidado em 1862. Em relação aos indígenas e africanos na América independente, a independência ela não representou a conquista de maior liberdade, no caso, para os indígenas e para os africanos. Porque as populações indígenas das antigas colônias espanholas na América, né, essa independência não representou grande liberdade, né? Os novos governos nacionais consideraram que os indígenas precisavam se adaptar às novas condições do país e contribuir para a modernização da economia na sociedade. Então, continuaram a cobrança de tributos, a extinção do princípio da posse comunitária da terra. Isso vai gerar protestos e mobilizações de indígenas, né, que vão passar a ocorrer constantemente em diversas regiões da América Hispânica, e sendo que a mão de obra africana na América Espanhola esteve concentrada especialmente em Cuba. Finalizamos a nossa aula, vocês alunos vão concluir para mim as atividades da semana 2, páginas 63 a 66. Bons estudos para vocês.